Olá, vamos falar agora sobre o tema interpretação e hermenêutica constitucional, ou hermenêutica e interpretação constitucional. O que é a hermenêutica? O que é a interpretação? Bom, interpretação é uma atividade presente no nosso dia a dia. Nós interpretamos a todo momento, interpretamos gestos, interpretamos falas, interpretamos textos. Toda manifestação, seja por meio de gesto, fala, escrita, é passível de uma interpretação. E a gente vê no nosso dia a dia como muitas vezes as coisas são interpretadas erradas. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa dizer, poxa, eu fui mal interpretado? Justamente porque no nosso dia a dia, a interpretação que é utilizada é uma interpretação subjetiva. Cada um interpreta os fatos que nos rodeiam de acordo com a sua experiência de vida. Então, cada um interpreta os fatos que rodeiam eles, e eu interpreto os fatos que me rodeiam de acordo com a minha história de vida, de acordo com a minha experiência, da maneira como eu vejo as coisas. Só que interpretar uma lei, interpretar a Constituição, não pode ser desse mesmo jeito. A interpretação das normas jurídicas exige métodos, técnicas específicas para esse tipo de interpretação. E justamente a ciência que é responsável por estudar esses métodos, os princípios, as técnicas a serem empregadas na interpretação das leis, é o que a gente chama de hermenêutica. Então a hermenêutica nada mais é do que a ciência responsável por estudar os métodos, princípios, por fornecer todo o conteúdo necessário para que nós possamos interpretar corretamente as leis, não usando critérios subjetivos, mas sim usando critérios objetivos. Então é sobre isso que a gente vai falar, interpretação e hermenêutica constitucional. Primeiro, de onde vem esse nome hermenêutica? Não há uma posição unânime, mas alguns entendem que o termo hermenêutica vem de um verbo grego. Esse verbo hermeneuem significava o quê? Declarar, anunciar, interpretar, esclarecer, traduzir. Então, a ideia de hermenêutica, da origem dessa palavra, estava diretamente ligada à ideia de interpretar. E alguns defendem que esse nome hermenêutica, ele deriva de um deus da mitologia grega, que era o deus Hermes. Hermes era um deus da mitologia grega responsável por interpretar as mensagens divinas e traduzir isso para a humanidade. Dentro da mitologia grega, Hermes era responsável pela comunicação. Ele era considerado patrono da comunicação, do entendimento humano. Então, alguns associam a ideia da palavra hermenêutica a Hermes. E outros já dizem que esse termo hermenêutica deriva do grego hermeneutike, que significa ciência, técnica, que tem por objeto a interpretação de textos poéticos ou religiosos. A hermenêutica, de fato, surgiu inicialmente para interpretação, especialmente de textos bíblicos, de textos religiosos. E a hermenêutica, ela, de fato, é uma ciência que estuda mecanismos de interpretação, não só das leis, mas mecanismos de interpretação da língua portuguesa, mecanismos de interpretação de textos religiosos, entre outros. Então, a hermenêutica nada mais é do que uma ciência responsável por dar métodos, princípios, técnicas para que seja feita a interpretação. No caso da hermenêutica jurídica, da hermenêutica das leis, é justamente aquele conjunto de métodos, princípios que nós vamos conhecer, que vão possibilitar ao intérprete realizar a interpretação da norma. Então, qual seria a diferença entre hermenêutica e interpretação? A interpretação é uma atividade prática consistente em ler a norma e buscar o significado dela. Enquanto que a hermenêutica vai dar para o intérprete todo o suporte necessário para que ele possa realizar essa tarefa interpretativa. Entendeu?
Então, a diferença entre hermenêutica e interpretação podem ser resumidas da seguinte forma. Hermenêutica é o estudo científico da interpretação, com um método e um objeto previamente definidos. Enquanto que a interpretação é a busca pelo verdadeiro alcance da lei, almejando os meios que concretizem o objetivo traçado na norma. A hermenêutica é um estudo científico dos métodos, dos mecanismos para se realizar a interpretação. E a interpretação é o ato de buscar na norma o seu significado, o seu sentido. Basicamente, é essa a ideia que você tem que ter quando você ouve falar em interpretação e em hermenêutica. A hermenêutica, portanto, é o domínio da ciência jurídica que se ocupa em formular e sistematizar princípios que subsidiarão a interpretação. Enquanto a interpretação é a atividade prática que se dispõe a determinar o sentido e alcance dos enunciados normativos. E aí segue o autor falando sobre esse assunto. É um material que você pode dar uma lida só para dar uma reforçada. Agora, importante, você pega um texto legislativo, pode ser uma lei, pode ser a Constituição, uma norma, texto legal. E esse texto, ele tem o que a gente chama de enunciado ou dispositivo. Esse enunciado, esse dispositivo, esse texto, essa disposição, essa formulação, esse símbolo linguístico da norma, da lei, é o chamado também significante. É aquilo que você lê. Entretanto, ao se ler um texto, ao se ler uma lei, não necessariamente aquilo que você lê é exatamente daquela forma que tem que ser interpretado. Então, se eu sou o intérprete da lei, eu, por exemplo, sou um juiz e estou a julgar uma determinada situação concreta e vou analisar a lei aplicável ao caso. Eu primeiro vou ao texto e, com base nos métodos e princípios interpretativos, eu vou realizar uma interpretação metódica, usando um método, usando uma técnica. Ao realizar essa interpretação, eu obtenho o verdadeiro sentido da norma, o verdadeiro significado da norma. Ou seja, eu obtenho o que é a norma. A doutrina, portanto, distingue o conceito de texto da norma e o conceito de norma. A norma é o texto interpretado, enquanto que o texto da norma é o texto a interpretar. A formulação, a disposição, o enunciado, a disposição linguística é o objeto da interpretação. É aquilo que você vai ler para tentar compreender. Na medida em que você compreende aquilo através de uma técnica, através de métodos, você obtém o resultado disso, o sentido, o significado, o produto, a norma propriamente dita. Então, quando você tem o texto, você tem uma dúvida sobre o que aquilo quer dizer. Apenas olhando para o texto, você não sabe ainda qual é a norma contida nele, você só tem ali as palavras, o conteúdo textual. Na medida em que você pega esse texto e interpreta, você obtém realmente o resultado, o produto daquela interpretação. Um exemplo. Artigo 5º da Constituição. Se você pegar o artigo 5º para ler, você vai ver que ele começa dizendo assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Nos termos seguintes. Quando a Constituição começa dizendo todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, se eu for apenas pegar esse texto, o texto da norma, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, e for aplicar aquilo sem realizar uma interpretação, eu vou acabar chegando à conclusão
de que todas as pessoas são iguais, quando de fato as pessoas não são. Ah, mas elas devem ser iguais perante a lei. Quer dizer, a lei vai ter que tratar todo mundo de forma idêntica, sem qualquer distinção. Ah, então a lei não pode, por exemplo, dar para o idoso gratuidade nos transportes coletivos. A lei não pode assegurar uma proteção especial para a criança e para o adolescente. A lei não pode dar uma aposentadoria diferenciada para a mulher. A lei não pode estabelecer direitos especiais para os portadores de necessidades especiais. Ora, se eu apenas levo em conta o texto, sem utilizar uma metódica para obter a norma, eu vou acabar tendo muitas vezes conclusões totalmente erradas acerca daquele instituto. Por isso, é extremamente importante na atividade interpretativa que ela seja realizada de acordo com os métodos e princípios próprios para a interpretação jurídica, para que aí sim a gente chegue ao verdadeiro sentido da norma. E qual seria a norma contida nesse dispositivo? Quando a Constituição diz todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, ao se realizar uma interpretação desse dispositivo, a gente chega à seguinte norma: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Entretanto, é possível tratar de maneira desigual os desiguais na medida das suas desigualdades. Quer dizer, eu posso tratar de maneira igual as pessoas que estão em condição igual e de maneira desigual as pessoas que estão em condições desiguais, buscando reduzir as desigualdades entre elas. Ah, Rodrigo, mas como que você chegou a essa conclusão? Aí é que está. Utilizando métodos, utilizando princípios que a doutrina traz acerca dessa interpretação. Isso a gente vai conhecer. Bom, então eu estou diante de um problema fático, concreto, onde eu tenho que aplicar a norma, eu tenho que aplicar esse dispositivo. Então como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma norma para aplicar no caso, porque o dispositivo apenas, texto, para aplicar eu tenho que interpretar. Então eu pego o texto, interpreto, bum, esse resultado interpretado, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar diante daquele problema jurídico concreto. Ora, o que é o problema jurídico concreto? É a situação que precisa ser resolvida dentro da sociedade e que necessita da aplicação da norma. Então, imaginem que esse problema, e aqui a gente, pensando na norma constitucional, teríamos um problema constitucional. Se for a interpretação de uma lei apenas, seria um problema jurídico. Por exemplo, um sujeito matou alguém. Ora, ele matou alguém. É um problema jurídico, sim. Então, vamos ao Código Penal para ver aonde que ele vai estar enquadrado. Vamos ter o texto do Código Penal, vamos interpretar aquele texto e vamos aplicar aquele texto. Vamos, quem? Né? O judiciário, nesse caso, é que vai desempenhar essa tarefa. Em relação à nossa Constituição, a nossa Constituição traz uma série de valores, de princípios que muitas vezes precisam ser aplicados em situações concretas. E para concretizar a Constituição, é importante que ela seja interpretada. Por quê? A concretização da norma, a aplicação da norma para a sociedade, na resolução de problemas, depende antes da interpretação adequada dessa norma. E aí a gente já percebe uma tarefa extremamente importante da interpretação constitucional, da interpretação, especialmente da nossa Constituição. Por quê? É necessário que a Constituição seja interpretada para que ela possa ser efetivada, para que ela possa ser aplicada. E se a Constituição é a lei maior, é a lei das leis, a gente quer que ela seja efetivada, a gente quer que ela seja aplicada, e por isso é extremamente importante que ela seja interpretada.